meio fã. Eu tive experiência, a minha primeira nomeação foi para uma igreja numa periferia, uma região bem periférica. E quando eu cheguei nessa igreja, tinham 2 membros adultos e eram 40 crianças. E eu chegou na escola dominical e aquela criançada toda lá correndo. E aí veio a senhora e falou: pastora, pode começar. Eu falei: não, vamos esperar os adultos chegarem. Não, pastora, pode começar, que quem tinha que vir já veio. E foi uma experiência inusitada para mim, muito desafiadora. Pra vocês terem uma ideia, no final do culto, que a gente tinha um momento de intercessão, eu orei até por lagartixa, né? Eu orei por tudo que você pode imaginar. Eu orei por hamster, eu orei pelo cachorro da vizinha. Mas aconteceu uma situação uma vez, que era tempo de intercessão, e aí uma criança levantou a mão e falou assim para mim: tia pastora, eu queria que você orasse pelo meu pai, porque meu pai está preso. E aí eu falei: tá bom, nós vamos orar por ele. E aí um outro menino falou: não ora não, porque ele está preso porque matou meu pai. E foi um desafio para mim. Por que eu contei isso? Porque esse tempo que a gente se abre e abre espaço para as crianças é um tempo fundamental. Eu costumo dizer que a educação cristã de uma criança começa quando ela entra na igreja. Quando nós falamos com os pais e só fazemos assim, na cabeça do pequeno, sabe? Que nem às vezes a gente faz com o cachorro, a gente está educando aquela criança numa perspectiva cristã. Esses são os presentes que o Senhor nos deu aqui. Invista tempo em falar com as crianças. Invista tempo em cumprimentar as crianças. Não fala só com o pai e com a mãe, não. Quando você vê uma criança, se ajoelha, se agacha, porque é muito importante que seja nesse espaço aqui que elas possam falar e que elas possam ouvir também. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E eu estou muito feliz, pastor, porque eu vim de uma igreja que não tinha criança. A minha primeira nomeação só tinha criança, mas a minha outra igreja, eu tinha uma experiência com um público bem mais adulto. E esse momento da criança é um momento que aninha meu coração. Queria convidar você a abrir, mesmo assentado e assentado, você pode abrir o texto em João. Capítulo 11. O texto todo fala sobre, os 46 primeiros versículos, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E eu vou diminuir aqui. Eu vou ler a partir do versículo 11. Jesus falando, né? Então, João 11, a partir do versículo 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar
saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que és tu o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse tempo de cultuar a Ti em comunidade. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos louvores ministrados, pelas palavras até aqui ministradas. Muito obrigada pela vida dessas crianças em nosso meio. Continua falando conosco, Pai. Nós queremos e carecemos de ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente está vivendo o tempo da Quaresma. E esse tempo da Quaresma, esse tempo, como o pastor falou bem aqui na confissão, é um tempo para a gente mudar a nossa forma de olhar. Olhar a Deus, olhar a vida, olhar as pessoas. E sempre é tempo da gente investir na nossa relação com Deus. Porque a nossa relação com Deus é o tipo de amizade que a gente estabelece com Deus que vai nos ajudando a viver em tempos de deserto. Nós estamos caminhando para a celebração da Páscoa. A gente está aqui hoje celebrando, relembrando inclusive esse tempo de Quaresma, já sabendo o final da história. E o final da história é que Ele ressuscitou. O final da história é que Ele é a vida abundante. Mas às vezes, na nossa história, parece que esse final, ele fica longe. E a gente vai se fragilizando.
a gente vai se angustiando. Mas o Senhor Jesus, Ele está sempre disponível a fortalecer e a se envolver com a nossa história e com a nossa vida. E a partir desse relato, a partir da história de Marta, Maria e de Lázaro, eu queria pontuar um pouco isso. Eu queria pensar e olhar para esse tempo de Quaresma como um tempo para que a gente pudesse investir na nossa amizade com Deus. Marta, Maria e Lázaro, eles são uma família. O texto bíblico, os evangelhos não trazem para a gente nenhuma informação a respeito do pai, da mãe. O que nós sabemos é que eles são 3 irmãos que vivem em Betânia. O que nós sabemos é que esses irmãos, essa família, tem uma relação especial com Jesus. Jesus, sempre que passa por Betânia, tem o hábito de hospedar-se na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Lá em Lucas capítulo 10 tem um episódio muito interessante, né? Especialmente para nós mulheres, que eu acho que fala muito a nossa condição como mulher, que é quando Jesus entra na casa e Marta está extremamente angustiada para arrumar tudo, e Maria vai e senta-se aos pés de Jesus, e as duas até têm um probleminha lá. Marta fica um pouco brava e Jesus orienta tanto Marta quanto Maria. Eles não eram uma família tradicional. A gente só sabe dos irmãos. Mas era uma família que abriu as portas para Jesus. E quando a gente abre a porta da nossa casa, quando a gente abre a porta da nossa vida para Jesus, esteja certo que Jesus vai querer sempre entrar. Ele não vai arrombar. Eis que estou à porta e, se alguém abrir, o Senhor está sempre disponível quando a gente abre a porta da nossa casa. Marta abriu a porta da casa. E quando Jesus entrou, as coisas começaram a mudar na vida daquela família. E eu queria pensar um pouco que a partir desse gesto, nós não lemos esse texto que eu estou falando agora, a primeira vez que, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus entra na casa de Marta e de Lázaro e de Maria. Mas à medida que Marta abriu a casa e hospedou Jesus, as coisas mudaram. E eu queria pensar o tipo de relação que Jesus Cristo, relação de amizade, que Jesus Cristo estabeleceu com Maria, com Marta e com Lázaro. Quando Jesus chegou lá naquela casa e Marta estava muito angustiada com tudo, Maria fez a opção de ficar aos pés de Jesus. E essa é uma imagem muito simbólica. Fazia parte da oração dos judeus a seguinte frase: agradecer a Deus por não ter nascido mulher. Fazia parte da oração a gratidão a Deus. Um homem judeu agradecia a Deus naquela época por não ter nascido mulher. Quando Marta se coloca aos pés de Jesus, ela está ali aos pés do Mestre. Essa era uma posição apenas para os homens. Era apenas o homem, como discípulo, que se colocava aos pés do Mestre. Quando Marta se coloca aos pés do Mestre, ela abre a mim e a você, mulher que está aqui, a possibilidade de ser chamada discípula. Ela está reivindicando ali aquele espaço como o espaço dela também. E o texto diz lá em Lucas que ela se coloca aos pés e passa a ouvir os ensinamentos. E Jesus começa a desenvolver uma relação com Marta, que é com Maria, obrigada. Uma relação com Maria, que é uma relação pedagógica. Jesus se mostra a ela como mestre. E é assim que Maria quer se relacionar com Jesus. Ela precisa aprender mais sobre o mestre. Ela precisa aprender sobre
quando o Lázaro morre e que Jesus chega para ressuscitar, e Maria está lá chorando, lá dentro chorando, e Marta vai até lá e fala: Maria, o mestre te chama. Mais uma vez, Maria corre e se joga aos pés de Jesus, porque ela sabe que ela vai poder ficar quantas vezes ela quiser aos pés de Jesus. Com Marta a coisa foi um pouco diferente. Eu me identifico muito com Marta. Marta é meio controladora. Ela quer ter tudo a tempo e a hora. A palavra Marta quer dizer senhora. E ela é a senhora da casa. É ela que hospeda Jesus. É ela que está dando conta para que tudo saia muito bem, tudo saia organizado, tudo saia certinho. E Marta aprendeu que quem tinha que trabalhar para que as coisas acontecessem bem era apenas ela e Maria. E quando ela viu que tinha muito trabalho e que a Maria estava lá sentada aos pés do mestre ouvindo, não tinham ensinado para ela que ela podia chamar Lázaro. E a primeira coisa que vem na cabeça dela é justamente isso: Jesus, olha só, eu estou sozinha aqui, a Maria está aí sentada. O senhor pode fazer o favor de dizer para essa descansada se levantar e vir me ajudar? E Jesus chega e fala: Marta, sinto te dizer que você também pode sair dessa cozinha e vir aqui sentar com a gente. E eu acho que Jesus bagunça ali a ideia de mulher de Marta. Jesus bagunça ali tudo. E Marta o tempo todo, tanto lá no texto da visita que eu estou relatando aqui de Lucas, quanto no texto da ressurreição, Marta só se reporta a Jesus como Senhor. Ela manda ir lá chamar Jesus porque Lázaro está doente e Lázaro morreu. Quando Jesus chega, ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha nada disso acontecendo. E aí, ela mais uma vez falando para Jesus o que ele tinha que fazer, né? E aí Jesus fala: não, Marta, fica tranquila, seu irmão vai ressuscitar. Ela, sabedora de tudo: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele vai ressuscitar agora. Eu acho que ela fica meio sem graça, sai correndo, vai chamar Maria. E aí eles estão caminhando lá para a hora que vai abrir a pedra lá, vai remover a pedra, e mais uma vez Marta chega: eu acho melhor não tirar, porque ele já morreu, né? Aquela que disse, que cria, chega lá na hora H, ela fala: olha, eu acho melhor não tirar, porque ela já morreu, ele já morreu, eu sei das coisas, está cheirando mal, né? E mais uma vez Jesus vai lá e dá um aperto: eu já falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu gosto de pensar que a relação que Deus estabelece com Marta é uma relação de mostrar quem é o Senhor de todas as coisas. Porque às vezes, irmãs e irmãos, nós achamos que sabemos absolutamente tudo da vida. E a gente não sabe nada. A gente vira a esquina da vida e as coisas mudam e mudam, ou para muito melhor, ou às vezes para pior. E a gente fica meio vendido na história. Eu tinha 6 meses que eu tinha chegado aqui em São Paulo, quando eu recebo um telefonema e a minha mãe fala: eu estou com um grande tumor na mão. Eu falei: meu Deus, o Senhor me tirou da minha casa agora. Eu não queria ter vindo, mas eu entendi que era para vir para cá, e o Senhor me tirou da minha casa com a minha mãe com um tumor seríssimo. É para você ver quem manda nessa história. Lá no Rio é quem manda na bagaça. E foi muito difícil. Jesus precisava mostrar para Marta que ela podia ser essa senhora de um espaço da vida dela. Mas desde que esse espaço e esse senhorio dela tivesse submetido ao Senhor dos Senhores. Jesus estabeleceu uma relação
aquele que ensina, como aquele que mostra. E Deus estabelece essa relação com a gente também. Marta tinha um desejo de aprender, e é por isso que ela se colocava aos pés de Jesus. Mas Deus também estabelece a relação com Lázaro, com Marta, que é a relação de mostrar quem é que manda na nossa vida. E às vezes a gente entra numa queda de braço com Deus. Às vezes Deus está mostrando para a gente. Às vezes Deus está incomodando e impulsionando a gente para uma determinada maneira de agir. Mas a gente vai com as nossas preconcepções, com os nossos preconceitos, achando que o lugar de mulher era só lá na cozinha, achando que como já tinha passado 4 dias, o Lázaro não podia voltar a viver, achando que Jesus precisava estar lá na hora que a situação acontecesse, porque aí não tinha acontecido nada. E a gente vai formatando Deus e vai limitando o agir de Deus na nossa vida. Irmãs e irmãos, o tipo de senhorio que Deus quer estabelecer comigo e com você não é um senhorio autoritário. Eu já não vos chamo de servo, mas sim de amigos. E quando a gente abre mão da nossa soberania sobre a nossa vida, quando a gente abre o nosso coração e fala: Senhor, reina completamente na nossa vida, na minha vida, a gente vê a glória de Deus. A gente vê a glória de Deus. Lázaro era alguém a que Jesus amava demais. Jesus chorou. Eu acho que ele chorou por Maria, ele chorou por Marta, ele chorou por aquelas pessoas que estavam angustiadas, ele chorou pelas pessoas incrédulas, e ele chorou também porque Lázaro tinha morrido. E nesse texto da ressurreição, o texto lá da discussão de Marta e Maria, Lázaro não aparece. Seria bom que ele tivesse aparecido e falar: Marta, Maria, faz o seguinte, vocês duas vão para a sala que eu fico na cozinha arrumando as coisas. Seria bom, não é? Eu escuto um amém das irmãs aqui. Ah, que coisa boa. É de Deus, eu acho. É de Deus, né? Por isso que eu amo Jesus, porque Jesus veio para desestruturar as histórias. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mulherada. Nessa história, Jesus diz para a gente que o nosso lugar é na sala, sentado aos pés de Jesus. Amém? Amém? Os homens entendem isso também? Amém. Eu não vou nem perguntar se houve sinceridade. Amém, pastor? Olha isso, que bom. Lázaro estava morto. Lázaro adoeceu. Lázaro morreu. Lázaro foi enterrado. Jesus estava indo numa trajetória. Ele estava indo para Jerusalém para morrer. E para absolutamente tudo. E Jesus volta. E os discípulos falam: mas lá está uma confusão, você vai morrer. Mas Jesus volta. Porque Jesus está sempre disponível para ir em busca das nossas necessidades. Jesus está sempre disponível para dar vida e vida e abundância para mim e para você. E Tomé fala: não, então é o seguinte, vamos lá, vamos morrer com ele, né? Tomé não era de todo mal não, viu, gente? O pessoal pega no pé de Tomé, mas eu fico me perguntando, se fosse só Tomé que tivesse visto a Jesus, será que a comunidade não ia ficar na mesma dúvida que Tomé? Enfim, mas isso é uma outra conversa. Jesus chega até lá, vai até onde está o túmulo, manda retirarem a pedra, e ele faz o quê? Lázaro, vem para fora. E eu gosto de pensar nessa relação que Jesus estabelece com Lázaro, que é a relação de doar a vida. É a relação de ir ao encontro do morto, de atuar na vida daquela pessoa e de trazê-la à vida novamente. Jesus, ele quer ser mestre, ele quer ensinar a gente.
Jesus, Ele quer ser Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele quer que a gente entregue o domínio da nossa vida integralmente para Ele. Mas Jesus também quer ir ao encontro daquilo que está morto dentro da gente. Jesus quer ir ao encontro daquilo que está cheirando mal. Marta estava preocupada que as pessoas sentissem um cheiro ruim e queria que esconder o corpo lá. Mas Jesus sente o nosso cheiro, os bons e os não tão bons. O Senhor sente a nossa vida. O Senhor sente a nossa dor. O Senhor sente a nossa alegria. E o Senhor sente a nossa morte. Por fim, à medida que a gente vai buscando entrosamento com o Senhor Deus, à medida que a gente vai alimentando a nossa amizade, provando do Deus que é mestre, do Deus que é Senhor e do Deus que é doador da vida, um outro desafio se apresenta para nós. À medida, irmãs e irmãos, que eu sei e que eu quero abrir espaço para fortalecer a minha amizade com Deus. Eu sou chamada por Deus a fortalecer a minha amizade com meu irmão, com a minha irmã. Se você tem buscado uma vida de santidade, se você tem buscado uma vida de fortalecimento espiritual, não pense que isso acontece só na dimensão vertical. No reino de Deus, na economia do reino, na dinâmica do reino, quanto mais perto de Deus, mais perto da outra pessoa eu estou. E esse texto aponta para a gente, e eu não vou me estender nisso, mas alguns tipos, algumas características do tipo de amizade que nós podemos ter com as pessoas. O versículo 19 do texto que a gente leu, diz lá que muitos dentre os judeus estavam lá para consolar a família, Marta e Maria. A amizade que Deus quer que eu e você estabeleçamos uns com os outros, umas com as outras, é de consolo. Quando eu tomo contato, eu tomo ciência da morte do meu irmão, da minha irmã, daquilo que está amortecido, daquilo que está cheirando mal, eu sou chamada a ir até ele, até ela, mas é para consolar. É interessante perceber que quando Jesus chega e pergunta assim, onde está o túmulo? Algumas pessoas pegam e levam Jesus até o túmulo. E essa parte é uma parte que me chama muita atenção. Porque se a gente tiver que mostrar o túmulo do nosso irmão, da nossa irmã, só pode ser para Jesus. Eu não tenho que ficar mostrando a doença do meu irmão, da minha irmã, para uma outra pessoa, na dimensão de fazer uma fofoca, de emitir juízo de valor. Porque eu sou tão pecadora quanto ele ou quanto ela. E se Deus te colocou uma pessoa que está ferida, que está sofrendo, que está cheirando mal, saiba você que a sua função, irmãs e irmãos, a minha função, é levar Jesus até o túmulo. Cuidado como você trata o túmulo do teu irmão, da tua irmã. Cuidado como você tem consolado o seu irmão e a sua irmã. Jesus ressuscita Lázaro e ele fala assim, desatai-o. E essa é uma outra dimensão da amizade que a gente tem que estabelecer como igreja. Os nossos laços afetivos, os nossos laços de amor, não são laços que prendem. Não são laços que enfaixam e que colocam uma pessoa numa redoma. E se a pessoa quer sair dali para ter relação com outras pessoas, você já fica com ciúme.
verdadeiros de amizade, eles não prendem. Laços verdadeiros de amizade, eles apenas unem. Desatai-o e deixai-o. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor gere em nós desejo de fortalecer a nossa amizade com Ele. Mas que o Senhor também nos dê sabedoria para que a gente possa construir de forma corajosa laços sinceros de amizade. Que seja amizade verdadeira a ponto de que eu possa mostrar o meu túmulo, que eu possa mostrar o meu cheiro ruim e saber que para quem eu estou mostrando é aquela pessoa que está ali para chorar junto comigo, para consolar, para interceder e para levar a minha dor, não para a primeira manchete do jornal do corredor que aparece, mas para o trono de Deus, por meio da oração e da intercessão. Mesmo sentado, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Tempo da quaresma é o tempo da conversão, é o tempo do altar. E nesse tempo que a gente tem sofrido tanto, hoje o país viveu um tempo difícil, havia muito clamor por justiça, e às vezes isso vai sendo usado de uma maneira enganosa, e as pessoas ficam à mercê. Eu não sei como está a sua amizade com Deus. Eu sei como está a minha e sei o quanto eu ainda preciso melhorar. Eu não sei se você está precisando conhecer mais esse Deus mestre, porque você está em situações que você não sabe o que fazer, como agir. Eu quero te convidar a se colocar nos pés do Senhor. Eu não sei se talvez você está precisando conhecer essa outra faceta desse nosso amigo, que é o Senhor sobre todas as coisas. É enganoso. Nós não temos o controle sobre a nossa vida. Entrega a tua vida, o controle da tua vida para o Senhor. Ou talvez tenha coisa morta aí dentro. Tenha coisa que está até cheirando mal e que você está botando a pedra para que ninguém sinta o cheiro. Talvez esse seja o lado que você precisa encontrar com Jesus hoje, que é o doador da vida abundante. Se você tem precisado de um novo tempo de amizade com Deus, de se sentir mais acolhido, renovado, fortalecido pelo poder de Deus diante das tribulações que têm vindo sobre a sua vida, se você assim desejar, eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor. O altar do Senhor é um lugar de entrega. Esse é o tempo que o Senhor separou para que nós estivéssemos diante dele, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo também a nossa necessidade de conhecer cada vez mais Ele. Que nós somos fracos e falhos diante do Senhor, mas o Senhor é aquele que muda a história da nossa vida. O Senhor é aquele que move tantas coisas para ir ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades. E nessa noite eu quero te convidar a vir apresentar a sua necessidade ao Senhor. Marta, Maria e Lázaro abriram a porta da casa, abriram a porta da vida.
E o Senhor operou maravilhas. E esse é o Deus que nós servimos. O Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que ensina. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com temor e tremor diante da Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti, Senhor. E nesse tempo que nós caminhamos para relembrar, ó Pai, a Tua morte e ressurreição, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e reconhecemos que nós somos completamente dependentes de Ti, meu Senhor.
manifesta em nossas vidas e onde Ele nos dá a oportunidade de recomeçar de uma forma diferente. Amém por isto.